Graça e paz nesta manhã, você que me ouve, né? Ou vai me ouvir. Eu aqui abro meu coração para te dizer que Deus, Ele é o único amor que nós temos, acima de tudo aqui nesse mundo. Por isso, nós o adoramos em espírito e em verdade. E aqui falamos a verdade de Deus para um coração. É claro que muitos não vão entender, mas muitos entenderão, porque Deus revela aquele que é filho. E quando você é filho, Deus te chama e te revela o Evangelho da Graça, que hoje está no teu coração, para que você possa discernir a palavra, como está escrito 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Você, com a mente de Cristo, você vai discernir o que é espiritual e o que é carnal. Tá? Nós aqui entendemos o espiritual e o espiritual. Agora, o carnal é terreno. Vou te trazer isso para você nesse mundo aqui, mas só que você já é de Deus. Você já foi chamado por Deus para viver para Ele, mas em espírito e verdade. Eu agradeço a Deus pela tua vida e pela vida daquele que crê. Em nome do Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Jesus Cristo, eu te amo, ó Senhor, meu grande amor. Foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Os meus olhos hoje estão iluminados por tua grande luz, me transportou das trevas para a luz. Colossenses 1,13. Ele me transportou das trevas para a luz. Pelo falso ensino, para hoje entender a sã doutrina. Né? A sã doutrina é quando você crê só em Deus. E você tem Ele como seu único Salvador e Senhor da tua vida. Então, aqui falando, né, de dízimo, né? Eu encontrei uma irmã ontem da Universal, né? Com a muleta, vinha ela com a muleta, né? A alvorada. Ela parou, conversou comigo e começamos a conversar. Eu disse por que ela ia para aquela congregação. Ela falou que amava a Igreja Universal e que não sairia de lá. Mas ela falou para mim, irmão, mas lá fala muito de diabo, satanás, inferno, essas coisas assim. Mas eu gosto de lá. E eu perguntei, por que você não vem para a graça, o Evangelho? Mas ela não sabe o que é isso, né? Porque isso aí é revelado. Mas ela é uma filha de Deus, mas não entendeu. Eu, quando comecei no ministério, né? Mas não em graça, mas embaixo da lei, eu achava difícil sair de onde eu estava, no secular, para o religioso. Como é que eu vou deixar um clube de futebol que tem uma paixão profunda por ele, mas ele me fez muito mal? E eu comecei a entender o Evangelho e comecei a focar na palavra. Como é que eu iria sair do secular para o religioso? Sair, né? Então, o religioso é o seguinte, você tem ali a Santa Ceia, que não querem deixar, e tem o dízimo, também que não querem deixar. Por quê? Elas amam a instituição, a placa da igreja, mas só que essa placa, ela não salva ninguém. Por quê? Cristo já nos salvou. Quando você entende isso, Efésios 2:8, 2:10, Ele nos salvou pela graça, Ele nos trouxe a paz ao nosso coração. Nós que estamos em graça. Mas só que os que não entraram aqui não entendem. Ali no livro de Joel, né, eu não vou ler, mas você pode anotar e ler, capítulo 1, versículo 6, os gafanhotos faziam uma festa lá na plantação, porque o dízimo era levado de ano a ano à igreja de Formosa, em Jerusalém. Essa igreja que o templo foi derrubado. Mateus 24:1. Então o dízimo era levado lá, porque era dado ao levita, porque o levita não trabalhava, e ali na cruz tudo consumaria, e o dízimo para cá não passaria. Né? Porque o dízimo sempre foi da plantação, do alimento que lá eles colhiam e levava àquela igreja que lá havia, aquele templo. Né? Hoje o templo somos nós somos hoje a igreja, uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito. 5, 6 e 7. Então você pode ler Joel, lá capítulo 1, versículo 6, né? Ali vai dizer, um gafanhoto comia o outro, o migrador, o cortador, né? E assim por diante. E como chega no versículo 6, ele tinha, né, no caso, ali, tinha um dente de leão, que assolava a plantação, eles tinham que colher e levar ao templo de Formosa, porque lá os levitas não trabalhavam. Só que hoje aqui os pastores não querem trabalhar e querem viver da sua fé. Mas a fé
É a certeza daquilo que você esperava e você conseguiu. Aí você vai dar para o pastor. Você não dá para Deus. Deus não quer o teu dinheiro. Ele é rico, ele é próspero. Então você aqui lê Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 22, 14 e 22. Os dízimos para o serviço do Senhor. Era alimentação, era da colheita, e aí acontecia o quê? Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que ano após ano recolhe no campo, ano após ano. Não é todo mês, não é todo dia. Então você paga a carnê, você faz voto, você faz muitas coisas para o homem. Então o homem vai se enriquecendo. Eu estou aqui com 72 anos, tá? Eu nunca vi ninguém aqui enriquecer, porque deu dízimo. Porque fez, não, aqui nós enriquecemos em amor e em perdão, em paz no coração. Por isso o Espírito Santo veio nos ensinar isso aqui. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então nós aqui tememos a Deus. Mas os pastores que estão, eles usam, né, lá a congregação como comércio. E Deus ensinara já através do Filho, Jesus Cristo, o quê? Não faça da minha casa um comércio. Vocês serão chamados que casa de oração. Marcos, capítulo 11, versículo 15. Então isso aconteceu, né? Então o dízimo era de ano a ano. Então você vai ler agora Malaquias, né? Malaquias, havia uma sentença, né, para o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma sentença para ir lá, Malaquias, capítulo 1, versículo 1, e não é para você. Você aqui tem bênção, tem paz, tem alegria. Você tem para você o dízimo, que é teu alimento na mesa, e jamais dá dinheiro a uma congregação. Eu fui dizimista há 15 anos, tomei Santa Ceia há vários anos. E para deixar isso? Para vir para a graça, né? Não foi fácil, mas eu entendi. Por isso que Paulo foi chamado com peste, ali em Atos 24, versículo 5, Paulo veio pregando a graça, o evangelho, e Paulo era uma peste, porque Paulo vinha tentando ali, né, fazer se converter os judeus para a graça, mas Paulo veio para o gentio, para ensinar a palavra de Deus, o Espírito de verdade. Então, Malaquias 3, versículo 6, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, né? O que eles faziam lá antes da cruz. Depois da cruz você não rouba a Deus. Você aqui tem o amor de Deus em você, é diferente. Por quê? 3,6 de Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, mas só que as alianças foram trocadas. A primeira aliança passou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz lá Ageu 2,9. E 10,9 de Hebreus, tem que remover a lei, para poder a graça entrar no teu coração e te ensinar o amor e o perdão. E o dízimo não é mais dinheiro, porque Deus já mora no teu coração. Você hoje pratica tudo por amor, tá? Você hoje não tem livre-arbítrio, mas só que eu não tenho, tipo assim, porque eu estou debaixo da graça do evangelho, mas você de repente tem. Porque você vai ali, vai lá, vai cá, e fica procurando uma bênção. Só que o abençoador desceu do céu está dentro de você. Ele é o provedor, ele é o pastor, ele é o teu amor, é o teu perdão que no teu coração chegou, para te ensinar isso aqui. 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste, tornaste para mim, e eu me tornei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tinha que tornar o quê? Os alimentos, para que lá em Formosa, naquela congregação, não faltasse a comida para aquele povo que lá estava, os levitas que não trabalhavam. 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui está tudo antes da cruz, tá? Na cruz terminaria tudo isso aqui. Só que depois da cruz entrou o quê? Os falsos profetas, falsos pastores, porque Deus já falaram através do teu filho. Todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, porque furtam a minha palavra. Então, se for depender de ir para o céu, não vai para o céu, porque o céu já começa aqui, no teu coração. Quando você tem amor, tem perdão, e você esclarece as coisas para as pessoas. 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda de Israel. Aquela nação que havia lá, a sentença era para lá. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? Jerusalém, o templo de Formosa. Só que Mateus 24:1, ele derrubou. Eles falaram o que? Os fariseus. Fizemos o templo em 46 anos. E o Senhor vai derrubar com um dia? Ele fez isso. Agora, o corpo dele sim, em 3 dias,
ele transformou. Né? Por isso ele falou, 13, 31, 32 de Lucas. Hoje e amanhã eu expulso o demônio e curo o enfermo, e no terceiro dia eu termino. Terminou toda essa raça de demônio, de dízimo, de batismo nas águas, de guardar sábado, de fazer isso com a palavra de Deus, que fiar um comércio que eles fazem. Então, tesouro, para que haja mantimento na minha casa, mantimento, alimentação. E provai-me nisso, diz o Senhor. Diz assim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção e medida. Derramou o que? Chuva. Abriu a janela dos céus e choveu lá, para que aquelas plantações crescessem e eles dariam ali do cultivo, daquela alimentação, do que eles plantaram para lá aquela congregação de Formosa, onde derrubou o templo lá em um dia. Em 70 tudo se consumou, na cruz ele falou, está consumado, depois ele vai e derruba o templo em 70, com a vinda dele, e ele aqui está dentro de você, porque ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, você aqui vive a minha palavra, para que fale a verdade. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. Quem é o devorador? O gafanhoto, lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 6. Você ali vai entender, o devorador. Então eles ensinam isso aqui como diabo, capeta, satanás, demônio que vai na tua casa. Então esse pastor, ele é um falso pastor, um falso profeta, ele está enganando a igreja. Por quê? A verdade está aqui. Por causa de vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje você aqui está no céu da terra. Aqui manda leite e mel. Aqui você está num pedacinho do céu, que você entendeu que o dízimo nunca foi dinheiro. E eu dei dízimo até debaixo da graça, tá? Na época do Renato Suede, que eu me converti em 95 para 2000, né? Ali o Renato Suede ele tinha um dízimo ainda na igreja dele. Mas só que com o entendimento que eu vou tendo aqui na minha vida, focando na palavra, eu vou entendendo. Então ele ainda enganava a igreja debaixo da graça, tá? Ele deixou tudo para trás e continuou com o dízimo, até descobrir aqui essa palavra. Mateus 3, aqui está. Mateus é um livro histórico, aqui Jesus está vivo ainda, ele está fazendo todas as obras da lei, 63 mandamentos e completa tudo na cruz. E dá para você de mão beijada, obras consumadas, 2:10 de Efésios. Ai de vós, escribe fariseu, hipócrita, 3 de Mateus. Hipócrita, raça de víbora, hipócrita, porque dás o dízimo da hortelã, do anjo do cumim, eles eram raça de víbora, eles eram lobos vorazes, que não perdoavam o rebanho, como Paulo falou lá em 20 e 29 de Atos. Depois de uma partida, quando Paulo partisse, que ele morreria, estaria com Deus hoje aonde? No céu, em espírito e verdade. Paulo não foi para o céu foi o espírito que está dentro dele, como está no meu e no seu. E esse vai para o céu. Dentro o dízimo da hortelã, dentro do cominho, e ter negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Hoje, eles não têm misericórdia. Tira o dinheiro da viúva, do aposentado, que tem que dar do bruto para a igreja. Não, nem do bruto, nem do líquido. Eu dava do líquido, porque eu tinha já um certo entendimento. Agora, se eu fosse dizimista, eu não daria do bruto, sempre daria do líquido, mas só que hoje eu não tenho livre-arbítrio. Hoje eu estou concentrado aqui no Cristo, aquele que citou. E te ensina hoje. Da lei a justiça, a misericórdia, deveis, porém, fazer estas coisas e submeter aquelas. 24. Guia de cego, coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribe fariseus. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas antes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então eles são um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Um coração tem que estar aquebrantado. Quando você recebe de Deus, 6:3 de Romanos, ali o batismo da cruz, ali ficou o nosso velho homem. Sem entender isso aí, vão lá em João 29. Porque João batizava para quê? Arrepende de pecado. Só que o pecado foi tirado na cruz, aboliu, juízo para os judeus, o povo de Israel, sentença 1 de Malaquias, você aqui está sentenciado pelo pastor. Você está morto pelo pastor. Não, aqui você morreu para o mundo secular e religioso e entrou aqui no céu na terra para entender que Deus é contigo. Agora, você tem livre-arbítrio. Se você quiser dizimar, mas só vai entrar aqui aquele que entender esse mistério, que estava oculto, mas ou no coração, para que você entenda.
Jesus Cristo, eu te amo, ó Senhor, é o meu grande amor. Foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Jesus Cristo me libertou. Não viva mais escravo de um pastor, porque ele trouxe você das trevas para a luz. Os meus olhos estão iluminados por tua grande luz, me transportou das trevas para a luz. Colossenses 1,13, nos transportou das trevas para a luz. Ao entender o batismo do Senhor na cruz, lá ficou o meu velho homem. Então eu fui selado pelo Espírito Santo que me fez hoje a igreja do Senhor. Eu vivo e reino para sempre no reino do teu amor. Então, batismo da cruz. Esse é o que te dá esse entendimento. Jesus Cristo, eu te amo, ó Senhor, meu grande amor. Foi para a liberdade que o Senhor me libertou. João 6,37, ele cuidou de você debaixo da lei, mas debaixo da graça entregou você ao Pai. O Pai está no teu coração, Ele é o Consolador, Ele é o Espírito Santo, que eu te ensino essa palavra aqui. Dê um like, pode comentar contra ou a favor, não tem problema, e passe para a pessoa essa mensagem. Muitos precisam entender, porque eu saí do mundo secular, larguei o Botafogo, porque eu era focado ali, hoje eu foco aqui, para poder ter saúde, ter paz, alegria no meu coração. E saí do religioso, deixei a Santa Ceia, deixei o dízimo, deixei a guarda de sábado. Tem igreja que guarda sábado, né? Cada um tem a sua doutrina, mas aqui é a sã doutrina. Aqui é Cristo que fala para você, que te ama e nunca te abandona. Ô, glória, obrigado, Senhor.